Olá, viajante do tempo e do espaço. Se prepare para uma viagem na história de antigas civilizações e sua possível relação com seres de outros planetas. Antes de começar, eu quero lhe fazer um pedido. Curta, compartilhe, comente, deixe sua opinião e principalmente se inscreva no canal. Assim, você poderá ficar atualizado de novos vídeos que surgirão por aqui. Você é o que nos motiva a criar mais conteúdo. Vamos lá? Seriam as histórias egípcias sobre a criação, um compilado de documentos reais da origem extraterrestre dos humanos. Os egípcios acreditavam que de Sírius e Órion vieram seres na forma de humanos. Osíris e Íris que incitaram a raça humana. Essa versão combina metaforicamente com o que sabemos de astrofísica, pois sabemos que somos produto de estrelas. Somos literalmente feitos de estrelas. Segundo a mitologia egípcia, os deuses desceram do cinturão de estrelas, Órion, e de Sírius, a estrela mais brilhante do céu. Sírius e Órion são de grande importância porque representam Ísis e Osíris, o deus e a deusa de quem a civilização egípcia e afinal qualquer civilização humana nasceu. Então, para os antigos egípcios, Osíris era Órion e a constelação era a personificação do grande deus Osíris, que estava sempre acima de nós, nos olhando de cima para baixo e sempre nos julgando. No fim, era ele quem decidia se teríamos a vida eterna ou se seríamos jogados de volta à massa espiritual para iniciar tudo novamente. Para os antigos egípcios, era muito claro que Órion se ligava à criação, especificamente à criação mágica. Se aceitarmos o que nossos ancestrais diziam, veremos a verdade que Órion representava a nossa criação. Órion e Osíris eram iguais. Os egípcios acreditavam que Osíris retornaria de Órion um dia. O interessante é que cada cultura da antiguidade tinha este conceito de que alguém retornaria um dia. E até hoje, a humanidade ainda espera o retorno de alguém. Norte do Iraque, 1849. Na margem esquerda do rio Tigre, perto da cidade de Mossul, uma equipe de arqueólogos descobrem milhares de placas de argila contendo escritas cuneiforme que eles acreditam terem sido escritas por sacerdotes babilônicos no século 7 a.C. Entre as placas encontradas estavam duas misteriosas relíquias que se tornaram conhecidas como catálogos babilônicos das estrelas. Segundo traduções do antigo texto, essas placas descrevem o exato movimento de vários corpos celestes, hoje conhecidos como zodíaco. Essas placas continham textos de uma visão religiosa da vida e a devoção a deuses de planetas de várias constelações, ou seja, uma religião cósmica. Segundo pesquisadores da mitologia antiga, essas placas seriam a prova de que a antiga civilização babilônica recebeu conhecimento celeste de viajantes estelares. Os catálogos babilônicos das estrelas são uma coleção de informações com apuradas fórmulas matemáticas, distâncias entre planetas, conhecimentos esotéricos que uma civilização primitiva não poderia conceber. Como isso é possível? Eis a questão.
como obtiveram essas informações e para que as utilizaram. Teriam dadas a eles por extraterrestres que eram tomados por deuses? Como em muitas culturas antigas, os babilônicos descrevem Órion como a constelação e como ser supremo. Em seus escritos, eles descrevem Órion como o leal pastor dos céus e o chefe supremo celeste. Seriam esses registros mais uma prova que ligam o homem a seres extraterrestres, dizem os ufólogos. Estariam os sábios babilônicos documentando o que seria uma estação espacial extraterrestre orbitando a Terra habitada por antigos alienígenas vindo de Órion? Os deuses babilônicos seriam, na verdade, extraterrestres? Se for assim, poderiam esses visitantes de outro mundo ter criado a humanidade aqui neste crescente fértil, onde a civilização começou há mais de 5.000 anos? Foi na Mesopotâmia que se deu a aurora da civilização. Foi um dos primeiros locais onde seres estelares vieram e iniciaram a semear a civilização no planeta, e esta evoluiu para a Suméria e Babilônica. Se olharmos os hieróglifos sumérios, egípcios, os dos maias, se olharmos essas culturas, o que veremos? Será a mesma história, contada de modos diferentes, linguagens diferentes. Ou seja, os que vieram das estrelas estiveram aqui e iniciaram a civilização humana. Como é possível civilizações antigas de várias partes do planeta, de tempos diferentes, que não se comunicavam entre si, terem a mesma explicação, a mesma teoria? Seriam as histórias sobre as origens na versão babilônica, localizada no berço da civilização, a prova cabal de nossa divina ligação com a constelação de Órion? Há uma razão profunda para as estrelas do cinturão de Órion estarem localizadas no ventre, o lugar simbologicamente ligado à origem humana. Muitas culturas antigas apontam para o cinturão de Órion como o portal da vida. Os maias, egípcios e várias culturas parecem se referir à origem e o fim da vida sendo transferidas ou passando pelo cinturão de Órion, havendo uma semeadura da vida na Terra com uma ligação com este cinturão. Havia um consenso geral dos povos da antiguidade de que Órion estaria no coração de nossa galáxia. Seria neste lugar considerado o nascedouro de estrelas, a conexão com outras formas de vidas inteligentes de fora do nosso planeta. Considerando que a nebulosa de Órion é o nascedouro de estrelas, seria possível o cinturão marcar o lugar na galáxia onde a vida na Terra começou? E se viemos de Órion, como sugerem essas culturas antigas, haveria uma forma de esses nossos criadores extraterrestres voltarem? E se a gente pudesse ir a Órion, o que encontraríamos? Poderíamos encontrar um planeta similar à Terra? 11 de janeiro de 2006, o telescópio espacial Hubble captou pela primeira vez imagens da nebulosa de Órion, uma grande formação estelar a 1.500 anos-luz da Terra. A foto captou mais de 3.000 estrelas em vários estágios de vida e deu aos cientistas uma ideia de novas formações celestes e sistemas planetários, e segundo eles,
é nesta nebulosa que possivelmente estrelas e planetas tenham sido criados há bilhões de anos. Coincidência? Não? Com a tecnologia de hoje, viajar a Órion levaria centenas de milhares de anos. Mas haveria um mecanismo mais profundo, talvez de fora deste mundo, que tornasse uma viagem dessas possível durante a vida? Em 1935, 30 anos depois de sua revolucionária teoria da relatividade, Albert Einstein publicou um artigo conjunto chamado As Pontes de Einstein-Rosen. Por essa nova teoria, pontes ou buracos negros existem no universo, que permitiriam atalhos através do espaço-tempo, o que hoje os físicos chamam de buracos de minhoca. Nós estamos a 1500 anos-luz de Órion, mas se pudéssemos usar a tecnologia do buraco de minhoca, seria possível conceber uma curta viagem no tempo, ou até mesmo instantânea. No entanto, essa própria teoria ainda está sendo desenvolvida. Poderiam os extraterrestres terem vindo para cá em um portal espaço-tempo interdimensional, como sugerem alguns astrônomos e ufólogos? Se foi assim, é possível que dessa forma os antigos faraós egípcios receberam esses viajantes do tempo e do espaço através de suas pirâmides em um portal, ou se foi assim, teria uma forma de redescobrirmos esse caminho interespacial para voltarmos ao nosso destino final da humanidade. Há milhares de anos existem extraterrestres. Sabemos isto pela tradição dos antigos e pelas revelações cada vez mais frequentes. Mas antes de desaparecerem na antiguidade, eles disseram aos antigos que sim, eles iriam voltar. Segundo as antigas civilizações, os deuses estão no céu e irão retornar algum dia. Vamos supor que daqui a 10 mil anos, neste planeta, a viagem no tempo usando buracos negros seja possível. E que neste tempo, nós humanos, desejaríamos voltar no tempo para nos rever. Talvez teríamos mudado fisicamente em 10 mil anos. Poderíamos nos parecer com raças alienígenas. Podem ser que os astronautas, os deuses antigos, ou criaturas de outros planetas sejam viajantes do futuro. Podem ser que os astronautas ou deuses antigos ou criaturas de outros planetas sejam nós mesmos viajantes do futuro. A viagem no tempo é um conceito essencial na ficção científica. Mas seria possível que os humanos se teleportassem no tempo com a tecnologia atual? Isso nos permitiria cobrir grandes distâncias espaciais. Se você viajar próximo da velocidade da luz, permitiria chegar ao ano 3000 em alguns anos, dizem os especialistas. Isso não é teoria, mas física real. E podemos demonstrar esses efeitos de viagem no tempo, dizem eles, pois seria possível chegar no futuro viajando perto da velocidade da luz. A tecnologia para isto seria similar à que temos hoje. Sabemos que a relatividade espacial é uma lei da física, é uma lei que existe em todo o universo. Os extraterrestres que estiveram aqui percorreram grandes distâncias sem envelhecer em relação ao seu planeta de origem, pois ao viajar perto da velocidade da luz, o tempo fica cada vez mais lento, o bastante para quando voltar centenas, milhares ou milhões de anos terem passado. Uma das teorias sobre a viagem interestelar é que essas civilizações antigas
receberam visitas e até hoje recebemos desses seres extraterrestres que conseguiram superar a limitação de viagem no espaço-tempo, com naves que facilmente podem atingir a velocidade da luz, como temos visto em histórias recentes de muitos avistamentos. Uma certeza temos: eles possuem um sistema de propulsão muito diferente e avançado que o nosso. Ou seja, eles não vêm até aqui da mesma forma que nós temos ido ao espaço. Encontraram outras formas, desenvolveram tecnologias avançadas de propulsão e viagem no espaço. Talvez saibam exatamente usar esses atalhos através de buracos de minhoca que ainda não sabemos. Isso os conectaria de qualquer parte de Orion até aqui instantaneamente. Usando métodos atuais, levaríamos 70 mil anos para chegar à estrela mais próxima. Nossos foguetes mais rápidos são muito lentos, insignificantemente. Estamos falando de 1/100º da velocidade da luz. Qualquer objeto que lançarmos para fora do sistema solar levará milhares de anos para alcançar a estrela mais próxima. Acredite se quiser, mas com 4 bilhões e 600 milhões de anos, nosso sistema solar é um dos mais jovens do universo. Portanto, deduzimos que em outras galáxias muito mais antigas, em bilhões de anos, deve haver outras civilizações muito mais avançadas e planetas semelhantes, e orbitando estrelas como o nosso. E estão muito à nossa frente na capacidade de viajar no espaço-tempo. A viagem no tempo, mesmo que você considere uma loucura, hoje é uma certeza para muitos astrônomos. Mesmo que essa tecnologia ainda não esteja avançada para isso, uma certeza eles têm. Isso um dia vai acontecer. Isso um dia será possível. O que quer que os humanos possam pensar, calcular ou até mesmo fantasiar, um dia se tornará realidade. Basta pensar. Nos últimos 100 anos, alcançamos um avanço científico e tecnológico do que em toda a história da civilização. Pense em apenas nos últimos 100 anos em relação a toda a nossa história. E para finalizar, pense, seriam esses seres nossa própria espécie no futuro? Se eles conseguiram solucionar o mistério da viagem no espaço-tempo, quem nos garante que não estamos sendo visitados por nossa própria espécie de um futuro de milhares de anos no salto evolutivo? Bem, isso é apenas mais uma das teorias. A verdade, um dia saberemos. Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, comente, você é a parte mais importante de estarmos aqui. Um grande abraço, viajante do tempo e do espaço. Nos vemos na próxima viagem.